Olá, pessoal! Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast condominial O Jurídico Diz Que Pode. Hoje, com uma alegria imensa, a gente vai ter aqui uma convidada pra lá de especial para destrinchar os segredos de uma boa assembleia com sucesso. Mas antes, claro, vou pedir para você acompanhar a gente no canal do YouTube, no Instagram, se inscreva, dá o like, compartilha, avisa os amigos, já sabe, como diz os inimigos, também, para estar todo mundo bem sintonizado com as informações para você melhor conviver no seu condomínio. Eu, Soraya Moça, com alegria que divido a mesa hoje com a minha colega a doutora Cláudia, a doutor Robson, já vai dar um alôzinho para você, mas fica a dica, acompanha a gente, Spotify, Deezer, mais de 12 plataformas de áudio aí, para quem não pode estar assistindo conosco, vai lá fazer tua caminhada, escuta a gente. Vai fazer uma corridinha? Escuta a gente. Tá na dúvida? Pesquisa lá que tem assunto pra caramba para você descobrir e destrinchar, certinho? Obrigada de novo pela companhia e eu vou dar aqui a palavra para a doutora Cláudia dar uma boa noite para vocês. Doutora? É isso aí, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio. Obrigada pela companhia de vocês. Para estar aqui com a gente, ser o mais novo integrante aqui da mesa, é você que está aí do outro lado, que vai fazer companhia e vai descobrir os 5 segredos. Olha, era segredo, não é mais. Chegou aqui, não vai ser mais segredo, que a doutora, nossa convidada, vai passar para vocês. Não saiam daí. Que já já vocês vão descobrir quem é. Dr. Robson, dá um alôzinho para a turma. Boa noite, pessoal. Mais um episódio. Estou feliz da vida. E em breve comemoração. Fica esperto, tá chegando. E hoje tô até com receio de falar alguma coisa errada. Baixou a federal aqui na mesa. Agora já vai ficar sabendo o que é. Grato, Soraya. É isso aí. A gente tá brincando porque a nossa convidada, a doutora Marisa Dreis, diretamente do Rio de Janeiro, advogada, especializada em assembleia, expert, porque atua, quem atua é que sabe, imobiliário, condominial. A doutora vai conversar aqui com a gente dos segredos que deixou de ser segredos e ela foi atuante por 22 anos na Polícia Rodoviária Federal. Não é fraca não, hein, gente? E aí, junto, claro, ela agrega isso no dia a dia. Doutora Marisa, muito bem-vinda. Estávamos ansiosos pela tua vinda, esperando a ponte aérea para a doutora chegar e estar aqui conosco, diretamente do Rio. Muito obrigada por vir, por aceitar o nosso convite. Seja aqui bem-vinda e conta um pouquinho, doutora, da senhora. Olha, queria inicialmente agradecer porque eu tô aqui no estúdio com a doutora Soraya, com a doutora Cláudia e o doutor Robson, que são os mestres, os hosts do melhor podcast condominial desse país, né? O jurídico diz que pode, porque depois que o jurídico diz, é porque pode, né? Pode, com certeza. É isso aí. Muito obrigada, honrada, doutora. muito obrigada pela calorosa recepção, Obrigada, desde doutora. o Rio até agora. Muito obrigada. Que bom, doutora, que Que bom. bom. A doutora, então, teve essa trajetória aqui pela Polícia Rodoviária Federal. 22 anos. E, de repente, acordou e falou... Sou advogada. Conta, como é que foi isso? Que pulo! Antes da gente Verdade. chegar nos segredos. Então, pois é, advogar para mim sempre foi um sonho. Assim, eu cursei a faculdade de Direito ainda na polícia por sentir necessidade, por buscar um fundamento jurídico para as nossas ações melhor. E eu sempre quis muito advogar, sempre quis ir em defesa de alguém, e só que não era possível, porque não é permitido que um policial advogue, Tem né? um impedimento, né? Tem impedimento, e aí eu tive que esperar chegar a aposentadoria. Assim que eu me aposentei, fui fazer a prova da OAB, porque eu não tinha feito antes, né? Antes de, quando eu me formei, não Suspendeu. existia. Não existia a prova. Nossa! Gente, ninguém faz conta de idade, hein? Não, Pelo não. amor de Deus. Eu não vou Olha fazer aí, ó, cara de público, surpresa, não faça essa conta. Eu não vou nem perguntar quando foi, né? Porque desde que eu conheço tem prova. Olha, mas eu acho que foi bom, porque Olha. houve a reforma dos códigos, né? Sim. E eu não senti nada, porque como eu não tinha passado por nenhum deles, porque já foram depois de eu me formar, Já estava tudo verdade. atualizado. já estava tudo atualizado, né? Isso foi bom. Nessa parte foi boa, e aí comecei a trabalhar, advogar na área criminal, e
quando eu fui ver, fui buscada pela área condominial também, e acho que a partir de então está aí o nosso trabalho que vem sendo desenvolvido. Que bacana, doutora. E a senhora acompanha as assembleias, está ali presente, atuante, e foi daí que surgiu esse destaque com os segredos? Exatamente, porque no direito condominial, né, eu entendo que é preciso que o advogado ele tenha uma atuação que está um pouco além do jurídico. Eu sempre digo que o condomínio é jurídico, mas ele é político e é estratégico. Sim, sem dúvida. Essas três vertentes precisam caminhar juntas para que haja uma sindicatura de sucesso, para que todas as ações no condomínio aconteçam. E um ponto focal muito importante é sempre a assembleia de condôminos, né? É lá que são decididos os rumos do condomínio, é na assembleia onde podem ser feitas as mudanças na convenção, de acordo com o quórum, no regulamento, são tomadas decisões importantes. E eu, pessoalmente, gosto muito das assembleias, embora eu saiba que são, por si só e por conceito, ambientes conflituosos, é claro, né? As pessoas trazem ali as suas razões, mas também as suas emoções. Sim. Eu brinco lá no escritório que eu não posso ver uma assembleia que eu quero entrar. Eu quero me meter na confusão. A porta aberta. Aonde tem a treta. Pois é, assim, aí depois eu vejo, espera aí, isso aqui é assembleia de condomínio, é de SA, aí eu vejo, se der eu fico, se não der, aí eu vou embora. Incrível. Enquanto uns correm... É isso que eu ia falar, enquanto uns não querem ver nem de longe a assembleia, você gosta de estar ali no meio. Eu gosto porque é o momento em que o condômino é exatamente a essência do condomínio, é aquela troca de ideias, sabe? Troca de conhecimentos, é o momento que você experimenta e experiencia também a tolerância que se tem às ideias de outros. Então, é um momento muito importante e eu sempre digo que a Assembleia é muito mais política do que especificamente técnica, né? E daí eu acabei desenvolvendo o método... 5 segredos de assembleia de sucesso, baseado na minha experiência profissional na polícia. Mesmo porque o que mais a gente lida na polícia são conflitos, né? E conflitos postos, conflitos da vida real no meio do trânsito, já que eu pertencia à Polícia Rodoviária Federal, né? Sim. E a gente traz para cá e começa a fazer aí uma apropriação de ideias, obviamente resguardando os locais, os momentos, porque são diferentes, mas acho que tem funcionado. Mas tem um paradigma, né? Você consegue equalizar as situações e as soluções para os dois momentos, né? Isso aí. Pelo que eu acho que ela vai apresentar aqui para nós exatamente isso, né? Ela Estamos traz ansiosos essa história. pra Então, chega. Vamos lá primeiro. Olha só. Primeiro ponto para uma assembleia de sucesso, eu digo, determine o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? É ter as contas aprovadas? É ser eleito? É ser reeleito? É aprovar uma obra? Então, determine o seu objetivo. Foco. Aí eu faço uma comparação, nem todo mundo gosta, tá? Mas sabe o tiro? Tiro é alça e massa. E ele não faz curva, não é isso? Ele é direto e eficaz. E assim a gente tem que ser. Fez o edital vai precisar acontecer da forma como está. E nós vamos nos preparar para isso. Então, o primeiro grande segredo é: saiba o que você quer. Determine o seu objetivo para você poder determinar de que maneira você vai alcançá-lo. É chegar no 101% de esforço. Porque é isso que os condôminos desejam de você, do jurídico que está lá presente e do seu cliente, sempre em benefício do condomínio, da massa condominial. E é importante que a gente sempre deixe claro que a gente está ali representando os interesses da massa condominial. É bom, porque alguns na Assembleia resolvem querer buscar interesses pessoais. E é muito importante que o jurídico esteja preparado para o que eu digo que existe na polícia também, situações de intervenção estratégica. Já começou a pegar, já. É isso aí. Dentro da ciência, eu acho que eu posso chamar assim, policial, existe a matéria, intervenções estratégicas em movimentos sociais, porque os movimentos são lícitos,
mas a polícia precisa preservar a ordem, não é isso? E a gente também. Perfeito. Poxa, que bacana, uma analogia que cabe perfeitamente. Então, doutora, quando a senhora fala de determinar o objetivo, a gente está tratando para o síndico trabalhar em conjunto com o administrador, em conjunto com o conselho. Dá para a gente falar nesse sentido? Sempre, sempre. Determinar o objetivo que se quer atingir com aquela assembleia, que pode ser uma AGO, pode ser uma AGE. E aí você já está adiantando o segundo segredo. Opa, ninguém me contou nada. Não teve conversa de bastidor. Vamos lá. É o seguinte, conheça o seu campo. Conheça o seu campo. Se a gente está em algum embate, pode ser o campo de batalha, não necessariamente é a assembleia, o campo de batalha. É como se fosse, Não quer viu? dizer que Em seja, algumas... Mas é fazer um mapeamento estratégico de como está aquela situação política naquele momento. Então, assim, existem pessoas que... Quantas unidades são aqui? Temos uma opinião dividida, vamos encontrar dificuldade para colocar as ideias do síndico. Quantos condôminos são favoráveis às contas? Quantos são desfavoráveis? O porquê disso tudo? Aconteceu alguma coisa na assembleia anterior? Temos a ata? Existe algum estado de animosidade? Tudo isso eu indico fortemente que seja visto e pesquisado antes. São informações de conhecimento que se precisa ter. Na polícia também, toda vez que a gente vai fazer uma operação, existe um ponto que a gente fala, vai uma equipe anterior para fazer o reconhecimento do local. O que é o reconhecimento do local? Buscar exatamente essas informações. Mesmo nos grandes eventos, qual é o reconhecimento do local? Vai ter uma sala? É muito simples, vamos ver se a sala tem escuta, vamos ver se essa sala tem 2 saídas, 2 portas, que tipo de pessoa vai ficar aqui dentro? Isso é lá na polícia, mas aqui na Assembleia a gente também tem que fazer. Qual é o meu ambiente nessa Assembleia? Tem caixa de som? A última pessoa vai escutar? Ou isso aqui não tem caixa de som e tem... Já aconteceu comigo. Tinha um trânsito tão forte perto do salão de festas que a assembleia quase que não acontece. Porque não tinha, era muito pequeno, o condomínio era pequeno, mas ninguém ouvia ninguém. E era muito difícil porque tinha uma passagem de ônibus. Quer dizer, um ponto muito simples que poderia ter sido visto, além de todos aqueles outros que eu já mencionei no campo político. Então, conheça o seu campo, conheça fisicamente e politicamente. Justamente para o síndico ter essa segurança, ele não chegar lá e cair de paraquedas, né? Ele sabe quem é a favor dele, ele sabe quem é contra, quais são os motivos que levam a essa oposição, para ele realmente ter a resposta na hora, né, doutora? É uma preparação para ele na Assembleia, para ele chegar e falar assim, você está sendo minha oposição por qual motivo? Por causa disso, então. Aí ele tem a resposta, ele vai estar preparado. E isso é conhecer o campo de batalha. Muito bom, Cláudia. E a doutora Cláudia, assim como a doutora Soraya já adivinhou o segundo, ela acabou de tocar no terceiro. Oh, uau, gente, não foi combinado, hein? Vamos Juro. sair daqui e fazer uma fezinha. E aí a doutora Cláudia está falando, planeje e haja com antecedência. Quando a gente fala de conheça o seu campo, a gente está conhecendo de longe, mas a gente ainda não tomou uma atitude. O terceiro segredo está aqui, planeje e haja com antecedência, sim. Você sabe se o seu opositor faz uso de procurações? Você conhece a sua convenção? Porque eu já vi gente chegar para assessorar a Assembleia e não conhecia a convenção. Falando, gente, mas como é que pode? Como é que entra no jogo sem saber as regras? Tem que entrar com a convenção debaixo do braço, né? Exatamente. Praticamente decora e salteado na mão. Exatamente, principalmente no capítulo que tiver de Assembleia. Principalmente quantidade de procurações, né? Qual é a regra. E aí, e como é que é esse planejamento? A gente precisa fazer esse planejamento antes. Então, quantas pessoas são a favor? Existe uso de procuração? Será que os outorgantes são realmente os proprietários? Ou são quem estava passando ali e deu a procura? Olha, acontece de tudo. A Assembleia, a gente sabe como é que é. Então, esse planejamento, ele é importante
para que a gente chegue com a Assembleia debaixo do braço, não é nem só com a convenção. É a Assembleia debaixo do braço. E o que eu digo é chegar com conhecimento. Então, qual é o outro planejamento que tem? Tá, tem uma obra ali, tá dando problema? Tá, então vamos nos preparar, fazer um capítulozinho de PowerPoint falando sobre a obra e sobre os problemas. Tem alguém que ficou sem resposta? Já vamos levar para você chegar com esse planejamento. E esse agir com antecedência também vai envolver outras pessoas, né? Mas aí a gente já vai para o passo 4. Não sei se eu vou falar do passo 4. Vamos ver, já senti, porque aqui também só tem experiência, né? Aqui também essa mesa do jurídico diz que pode. Seria um complemento do que a doutora falou nessa preparação, né? A gente pode entender que o síndico bem preparado, ele pode, para antes da Assembleia, preparar uma enquete, dependendo do assunto, porque ele já vai com a opinião da massa mais formada, de querer ou não querer aquela obra, de aceitar aquela melhoria. Então, ele já vai com 80% de aprovação, ele já vai com aquilo mais certeiro, né? Olha, gente, fizemos uma enquete, a maioria gostou da ideia. Então, ele se preocupa, ele dá uma transparência e se preocupa com a opinião de todo mundo. Não é uma coisa que ele vai levar de supetão e falar, olha, eu tô querendo fazer isso. Mas nem estava sabendo que precisava disso. Quer dizer, essa preparação antecedente à Assembleia, ela também é importante. Super importante. E você tocou num ponto, doutora, porque assim, as pessoas em geral, né, que não são especialistas, tendem a imaginar que o direito condominial, que a administração condominial, ela só tem os pontos principais de contato na hora da Assembleia. E isso não é uma verdade. Se você vai para uma Assembleia e vai pensar numa obra, pode fazer uma enquete. Mas, se a sua Assembleia é de prestação de contas e o síndico percebeu que os conselheiros não pegaram as pastas, trata de ir passando e-mails antecipadamente. Senhor conselheiro, faz a gentileza, o senhor já pegou a pasta? Já olhou? Por quê? Porque senão chega lá na hora e o conselheiro diz assim, não posso aprovar porque eu não vi. Isso é injusto. Total. Pois é. Totalmente. E a gente sabe que tem como combater esse tipo de prática na Assembleia, mas para que nós vamos combater se nós podemos prever? E aí, se ele chegar, eu não vi, olha aqui, não viu, mas eu tenho o e-mail pedindo a você para olhar. Exatamente. Foi solicitado. O síndico pediu para olhar. Sim. Se você não olhou, as minhas contas não podem ser reprovadas. Aí tem até uma omissão, né? Disso. Tem, mas a gente tem aí uma questão do Código Civil que não há previsão expressa para esse tipo de omissão. Eu digo que, às vezes, o conselheiro ele não ajuda quando pode e atrapalha quando quer. Não, fato. Isso com certeza, é o que mais acontece. E é uma aquisição de poder injusta, mas que tende a crescer. A pessoa, às vezes, fala, sou conselheiro, enche tanto a boca que quase baba para cá, quase cai o L. Fala isso com a boca cheia, mas não tem noção da responsabilidade. Pois é, não tem. E não cumpre o que tem que fazer. Nem da responsabilidade, nem da irresponsabilidade. Porque você chega lá e ele fala que não viu, mas na antecipação, nesse preparo, o síndico já percebeu. Agora, para isso também, o síndico tem que ser uma pessoa que está orientada, que tem um jurídico bom e que diga... Diligente. Busca, manda o e-mail para quê? Para você ter prova na hora de que você pediu, porque senão na hora não vai funcionar. Literalmente, o síndico dorme com o inimigo, que são os vizinhos. Então, se ele não se preparar da forma que a doutora está orientando, ele vai ficar em maus lençóis numa assembleia e vai fazer papel de bobo. Porque ele não sabe que alguém pode atacá-lo. Ele tem que andar sempre com o pezinho atrás, né? Isso, tem que andar com o pé atrás e ao mesmo tempo, andar quase que distribuindo a transparência, dizendo, implorando, vejam, olhem, olha o que eu fiz. Opinem, para que ele sempre tenha essa possibilidade de provar que o que fez, que isso é igual a mulher de César, né? Não basta ser honesto, tem que ser honesto e parecer honesta. Né? Então, assim... Ótimo. E aí a gente é importante que ele possa mostrar tudo isso e muita humildade também da parte do síndico, porque é muito feio quando a gente pega
um síndico ditador, ele dizer Sim. assim, não, mas eu fiz tudo certo. Às vezes eu fico até com pena, porque assim, mas não adianta fazer tudo certo e não ouvir as outras opiniões, Sim, sim. e não ter o seu conselho perto, não ter os outros moradores perto. Então é muito importante que ele faça e que ele chame a comunidade condominial, porque na verdade o síndico representa quem? A massa. A A massa massa. condominial. Ele sozinho Não manda. não vai mandar, ele toma decisões em nome daquela comunidade. Então, é muito importante que ele conheça, que ele faça esse planejamento com antecedência e conheça as regras desse ambiente. Agora, tem mais um ponto aqui, que é o ponto 4. Ninguém luta sozinho. Isso não existe. Ninguém busca nada sozinho. Então, se o síndico tem um grupo que o apoia, e tudo isso que eu estou falando sempre em benefício do condomínio, Sim. organize a sua tropa Base de e apoio. tenha certeza que eles sabem o que fazer. Vou dar um exemplo. Pega um presidente ruim, a Assembleia não vai correr bem, porque a gente precisa ter um presidente isento. E os seus apoiadores, como síndico, têm que saber, já no condomínio, quem pode presidir aquele ato. Porque se quem entrar para presidir o ato for uma pessoa que vai fazê-lo... oposição? Exatamente, ou da oposição, ou que vai fazê-lo de maneira tendenciosa, A Assembleia a vai por água Assembleia abaixo. vai por água abaixo. Verdade. É importante ter o jurídico nessa hora, porque a gente pode dar uma enquadrada ali no presidente e dizer, olha, o senhor não está agindo de maneira isonômica, não está dando a palavra para todos e já nem Conduzir o presidente a ser presidente. mais ou menos isso, dizer para ele que ele vai ser responsabilizado se ele não agir devidamente, né? Claro. Então, se ele não agir de acordo com a legalidade, não tomar uma postura isenta em benefício do condomínio. Porque às vezes a gente se refere ao síndico aqui, mas não é exatamente ao síndico, é ao representante legal daquele condomínio, qualquer que seja Sim. o síndico, né? Então temos aí esse exemplo do presidente. Vamos pensar na base de apoio, quem pode ser o presidente. Já tem que chegar Sim. na Assembleia com isso pensado e decidido. Meio alinhavado, né, Ali, doutora? Assim, claro. olha, vamos conversar quem está do seu lado, né? Quem não é oposição. Falei, olha, na hora, quem Exatamente. quer ser presidente, levanta a mão, já Isso. assume o posto. E vai atrás dos votos. Antes também a gente pode ajudar. Vem cá, como é que vocês estão no condomínio? Ah, não, porque eu não conheço quase ninguém. A gente vai falar, síndico, peraí, tem alguma coisa que Como você assim? precisa ajustar na tua gestão. Algo de errado não está certo. Pois é. Então, assim, a gente precisa acertar esse rumo, né? Até a posição dos seus apoiadores nas cadeiras, tudo isso pode ser pensado. Pessoal, venho da polícia, é campo de batalha. A gente Estratégia. sabe Estratégia pura. Exatamente, a gente sabe que tem que dividir o exército, tem que dividir as nossas forças para que tudo aconteça de maneira positiva. E principalmente questionando aquilo que é injusto. Sim. A reprovação de contas por verdadeiras milícias, que eu vejo hoje se formarem em alguns condomínios, e que a reprovação de contas, ela não traduz a verdade, ela traduz apenas que não querem mais que o síndico esteja e querem gerar um problema para ele. Isso é muito triste. Sem fundamento nenhum, né? Sem fundamento nenhum. Claro que é questionável, claro que isso pode gerar uma ação que ao final vai gerar aí um dano moral para esse síndico, mas a gente sabe também que a dor é muito grande, Sim. que o esforço é muito grande. E a gente tem uma massa de pessoas boas. Eu acredito nisso. Eu acredito que a maior parte das pessoas seja boa. Também quero então, acreditar. mas elas precisam conhecer os fatos. Se não houver essa preparação para a Assembleia, como elas vão saber disso? Assim, como elas vão entender que existe um grupo que busca derrubar o síndico por interesses pessoais? Comunicação.
comunicação. A gente não vai imaginar que interesses pessoais só apareçam no mundo, nas guerras dos presidentes, nos outros países. Tá dentro da casa, né? Tá dentro do nosso condomínio. Não há razão pra gente acreditar que o que acontece lá fora não vai acontecer aqui no meu prédio. Mas o meu prédio tem 30 unidades, mas eu aposto que tem aí dentro um comportamento desviante. Meliante. Um comportamento desviante. Tem que tomar cuidado, eu não posso falar meliante, né? Depende. Depende do contexto? Na última te defendi, deu certo. Deu certo. Então tá bom. Doutora, um ponto que a doutora colocou aqui para nós é da figura do presidente da mesa. Não se trata de uma simulação. A gente está buscando uma pessoa que ela possa estar de uma forma isenta, conduzindo a Assembleia de maneira que ela possa, sim, de fato, produzir os frutos. Então, quando a doutora colocou que o síndico pode fazer essa mobilização que antecede a Assembleia, é no intuito de que isso possa ser promovido. Exatamente. Não para trazer... Não, uma para evitar que pessoas mal intencionadas assumam um cargo, porque no fim o que importa é o bem-estar da comunidade condominial, o tempo todo. E é presente o que a doutora colocou. A gente percebe que tem as frentes contrárias que querem colocar o presidente de mesa ali, justamente para fazer essa bagunça, não permitir que a Assembleia aconteça, o que dá um prejuízo, porque não decide nada, tem que fazer outro edital, outra convocação. Vamos contar o que aconteceu? Manda ver. Então, nós tivemos... Começou. Eu e a doutora Soraya, nós fomos convidadas para participar de uma assembleia, mas já era uma segunda, porque a primeira, o presidente de mesa assumiu o posto com uma procuração de uma moradora. Então, ele não era morador. Sim. Ele não conhecia a realidade do condomínio. Ele sentou lá e causou. Pôs fogo no parquinho. Pôs fogo no parquinho. E, no final das contas, não queria assinar a ata. Olha. Porque ele falou que não estava em conformidade, porque não constou isso. Bom, ele foi um quiprocó. Aí eu falei, ele pode ser responsabilizado, porque já era da eleição de síndico, reeleição, né? E precisava daquela ata para levar no banco. As contas, no final das contas, o que aconteceu? Foram bloqueadas. O síndico não conseguiu pagar salário, não conseguiu pagar conta, por conta deste presidente de mesa. Irresponsável. Aí, olha só. Não foi isso que aconteceu? Foi. O interessante é que nós percebemos que não houve impugnação naquele momento e a falta da assessoria jurídica está aí. Exato. Porque faça-se uma votação dos candidatos a serem presidente de mesa. Mas é exatamente Mas a oposição isso. já estava organizada. Estava organizada e despreparada. Ela já foi, ninguém sabia quem era, a pessoa chegou, a procuração é válida, chegou lá, eu fico. Sentou, se apossou e causou. Olha o prejuízo que o condomínio teve. Mas teve um resultado tão positivo, a gente até se emocionou, né, doutora? Foi. Nós fomos numa segunda, eu falei, porque tinha que ratificar aquilo, tinha que fazer uma outra assembleia a toque de caixa para poder aprovar o que foi deliberado. E no final, esclarecemos, o outro advogado que também tinha interferido em favor do condomínio também esclareceu tudo o que tinha acontecido por conta dessa pessoa. E como não tinha dinheiro para pagar as férias de um funcionário, um conselheiro adiantou da conta dele para poder pagar, para não prejudicar o funcionário, todos orgânicos e tudo mais. Quando a massa condominial soube disso, como é que eu posso ajudar? Até emociona. Quanto que a gente pode arrecadar para pagar? Vários funcionários. Que conta que tá faltando pagar? A gente aplaudiu. Nunca vi uma coisa dessa. Foi emocionante. Foi lindo. Ele foi abraçado, o síndico, porque ele é um cara correto, decente, e as pessoas, a maioria sabe disso. Então, por causa de meia dúzia que causou lá, mas foi uma experiência diferente, né? Nunca tinha visto isso. Foi emocionante. Pessoal, nós aplaudimos. Todo mundo se aplaudiu ali depois. Foi muito bacana. Se propondo ajudar os funcionários por conta de bloqueada. Isso vem ao encontro do que a gente tinha falado anteriormente, de que a maior parte das pessoas são boas. É do bem. É isso aí, que a gente acredita nas pessoas, né? Agora, um ponto a mais aí que a gente acrescenta, a depender da situação do condomínio, a gente tem que entrar no campo de batalha preparado. E um excelente preparo é exatamente a filmagem e gravação da Assembleia. Porque isso não é proibido, é totalmente lícito. Já é lícito quando é ambiental, imagina quando é claro, uma câmera virada para você. Isso é muito bom, porque desestimula, intimida pessoas que querem se aproveitar do momento emocional e ofender o outro. Ou às vezes a pessoa, a depender,
às vezes, alguns condôminos geram a confusão, mas eles mesmos não se perdem e se aproveitam de outras pessoas que não têm o mesmo equilíbrio emocional para provocá-las e para acabar gerando aí um possível processo criminal por crimes contra a honra. Então, quando a gente filma a Assembleia, é uma prova de transparência e é uma prova também para que, se o presidente não quiser assinar a ata, para que a gente gere possibilidade de processo. Claro. Porque quando se senta ali para fazer, não é mais a autonomia da vontade vai até o momento que você se candidata e é eleito para presidir a Assembleia. Sim. E não se você quer ou não quer assinar uma ata. Isso não existe. Não tem querer, gente. Não tem pelo querer. amor de Se Deus, sentou, né? se corresponder à realidade, vai. Agora, já sabemos também de presidentes que infelizmente, coisas que vêm ao nosso conhecimento, de pessoas que mudam a ata. Presidentes que subtraem a palavra não, subtraem a palavra sim. Por isso a gravação, né, As doutora? Por palavras isso a gravação, estratégicas. exatamente. E nós que somos do direito, né, a gente sabe, se você tem prova, tem o direito. Se você não tem prova, não tem o direito. E embora haja muitas testemunhas nas assembleias, a gente sabe também que é muito difícil as pessoas aceitarem ser testemunhas, né? E isso... Não vou me envolver, não quero saber, não, deixa como tá, melhor assim. Porque existe uma relação de vizinhança. Mas eu sempre digo que a gente tem que lembrar que toda vez que nós silenciamos diante de uma agressão, a gente está apoiando o agressor. Sim. Você tem que se posicionar. Exatamente. E isso é muito importante, mas a gente não pode forçar. Então, a gravação, eu entendo que é um elemento, uma ferramenta muito eficaz para todo mundo. Sim. E dá transparência a tudo, né? Ao ato como um todo. Puxa, você vê que bacana isso? Importantíssima essa questão da autonomia da vontade do presidente da mesa. Não é? Pois Fica é. aí, beleza. Ele se voluntariou. Com reservas, né? Autonomia da vontade com reservas. Então, até onde, né? Até onde? Até a página isso? 2. Sentou ali. E no momento que ele levantou para se candidatar, ele Sim. assumiu a responsabilidade. Tá vendo aí? Sim. E aí, Bora? 1, 2, 3, 4. falta 5. Olá! Olha, gente, depois do objetivo determinado, depois do campo conhecido, depois do planejamento feito com antecedência, depois que você já preparou os seus apoiadores, o que é? Vai e vença. Sai pra galera! Exatamente, vai e vença. E quando a gente diz isso, confia no teu trabalho, Isso. confia no teu jurídico, entra com vontade de mostrar o que é bom, o que você fez, a transparência dos seus atos, a sua vontade de trazer o melhor e assuma a democracia. Se tiver outro candidato, que chegue, que a gente já fez tudo que Podia fazer, exatamente. feito. Que seja bem-vindo e faça um bom trabalho. Exatamente. Trouxe o seu advogado, está bem fundamentado juridicamente, agora vá e vença. Muito bom, Perfeito. muito bom. Totalmente Perfeito. preparado, né, doutora? Com toda essa orientação, é só seguir o caminho. Claro que a gente fala só, né, mas tem Não, um caminho. é um longo caminho, não tem a tem um dúvida. caminho. Para poder preencher esses 5 passos, esses 5 segredos, não é fácil. Porque além de tudo, de você ter uma estratégia, saber como agir no campo de batalha, você ter uma base de apoio, nesta base de apoio, além do jurídico, além de você ter um engenheiro, de ter um contador, o papel da administradora ela é muito importante, muito. principalmente nessa parte das procurações, por conta do cadastro. Exatamente. O cadastro, ninguém valoriza, né? O cadastro bem feito ou atualizado, mas isso faz toda a diferença na hora da Assembleia. Quem que vai estar lá representando? Exatamente, doutora. E esse cadastro, alguém me acha no Código Civil a obrigatoriedade desse cadastro? Alguém acha para mim? Não tem. Não tem. Não tem. Existe um pressuposto de boa-fé que as pessoas que vão morar lá atualizem os seus cadastros e a administradora também. Mas isso não é letra de lei. E aí, o que a gente sempre orienta quando estamos na assessoria jurídica? Condomínio, vamos colocar na convenção a obrigatoriedade do preenchimento da ficha
E com preenchimento de maneira que você encontre a pessoa, inclusive, né, com telefone. Claro, atualizado. Exatamente. Exigir atualização sempre, né? Obrigatoriedade de atualização. Exatamente, a obrigatoriedade desse preenchimento. E do cadastro de moradores, eu já vi, inclusive, situações onde os moradores questionam, né? Agora, é mais importante só do que uma questão formal, porque, vejamos, uma pessoa que mora sozinha, se ela vem a falecer, existe alguém de contato? Isso, claro, a gente pode botar como optativo, mas tem também um fator humano envolvido Exato. nisso. Se acontecer algum acidente, um mal súbito, para quem que liga, a pessoa mora sozinha, um idoso, né? Exato. Exatamente, a gente, claro que cada condomínio pode fazer o seu tipo de cadastro, mas existem alguns que são muito completos, que falam sobre a idade do morador, se tem criança, se existe pessoa com deficiência. Isso é muito interessante. Sim. Porque é para que aquilo possa servir como base para uma tomada de decisão de melhorias para toda a massa condominial. Mas isso não. Condomínio. Exatamente, mas isso não Mas eu falo que esse é o melhor dos mundos, né, doutora? Mas na prática não é o que acontece. A gente tem uma briga danada com as administradoras. Para você entrar com uma ação de cobrança, uma ação de execução, você vai pegar a matrícula, tá em nome da Caixa. Mas não é a Caixa que tá lá, tem uma pessoa morando, tem um contrato. Aí você pede, cadê o contrato? Não tem contrato. Não tem contrato. Então, é essa questão. Então, você tem que ver os dois lados, né? O síndico tem que ficar atento a isso. Contratos de locação. Tem que ir lá. Quem é que está ali? Um vazamento de gás, um vazamento de água, que pode acontecer em qualquer situação. Se você tiver um cadastro atualizado, e olha, o vazamento de água, ele pode gerar danos muito, muito intensos. Nossa. Às vezes a pessoa está no trabalho e, por acaso, abre um cano. Pode ser um cano do condomínio, mas pode ser um cano da residência da pessoa. Sim. E você vê a água pelo corredor. Não é incomum isso. Não. Mas se tiver algum tipo de imóvel planejado, obviamente vai prejudicar os pés daqueles móveis planejados. Teve um caso que vazou a água e foi para o elevador. Eu queria comentar agora. Então, olha que esse caso que eu trouxe uma outra vez. Sim. Pegou no corredor, pegou os elevadores, queimou toda a parte eletrônica dos elevadores. Então. E agora? Quem é que fica com esse prejuízo? Morador. Pois é, morador. Claro. E aí, quando eu, às vezes, estimulo, pessoal, vamos tirar algumas certidões de ônus reais, ainda mais agora que a gente tem aquela que é mais barata, que é com a matrícula do imóvel. E no Rio, não sei como é que está aqui em São Paulo, mas no Rio, a gente está conseguindo a pedido. A matrícula mãe? A matrícula, exatamente. A gente está conseguindo a pedido, eles estão fornecendo. Aqui alguns cartórios fornecem, outros não são todos não, mas assim, todos. É bom porque você pode solicitar uma quantidade maior, porque a gente também, principalmente depois da Covid, infelizmente, nós tivemos muitos casos de falecimento, de herança e de pessoas que sequer conseguiram dar entrada nos seus inventários, ou algumas invasões. Infelizmente, a gente sabe que aconteceu isso ou por parte de familiares ou de funcionários da família, e a gente precisa saber em que circunstância esses imóveis estão, porque senão fica sem controle, né? Para uma votação ou para uma assembleia. E aí alguns síndicos questionam, mas eu tenho que pagar. Olha, na verdade, não tem que pagar. Assim, mas vai ser um grande aliado seu. É um investimento. É um investimento. Custa, não sei aqui em São Paulo como está, o Rio tem assim, os custos cartorários bastante elevados. Lá, uma certidão de ônus reais custa R$38. Que é a sem valor jurídico. Você tendo o número da matrícula. Tendo o número da matrícula. Aqui a gente está pagando, acho que 20 e pouco. 19, alguma coisa, visualização, visualização. né? Visualização. Que serve para o processo, está mais barato. Então, e serve muito, porque para tudo quanto é tipo de assembleia. E sai na hora, né? Tão rápido. É um negócio que, enfim, agiliza. Pois agiliza muito. E aí, já naqueles momentos que a gente estava falando, que antecedem a assembleia, né? Será que não dá para a gente dar uma conferidinha nas procurações que foram apresentadas? Tem, né? Deve, não só pode como deve. Pois
diferentes. Tá ali, a gente vai vendo. Se quem tá otorgando pode de fato. E aí é o ponto. Eu já peguei procuração de morto. Vocês já pegaram? E São Paulo? É isso que eu ia falar agora. São Paulo assinou? Seu Paulo assinou? meu Deus do céu. O tio Paulo. Foi lá na sua terra, doutora. Como é que você Eu não nunca ouvi falar desse caso. Eu nunca ouvi falar. Se tem, não sei, eu nunca ouvi falar. Vamos para o próximo capítulo. Também. Mas é uma Assina aí, tristeza. tio Paulo. E outros pontos também, quando às vezes gente, procuração é festa, né? Procuração é um dá pano pra podcast manga. Vai, doutora, é inteiro. por telefone. Vou provocar. E é por telefone. É, por telefone. Procuração por telefone? É. Pois é, procuração por telefone é complicado, mas o voto por telefone vale. Não foi? Tá vendo? Vamos deixar vocês curiosos. Você né, não tem uma decisão? Tem, assim? a doutora palestrou na OAB lá do Rio de legal. Janeiro, trouxe essa notícia para nós, foi lá do TJ do RJ. Foi, não do TJRJ tem a validade do voto pelo telefone, Voto pelo porque telefone. o meio... Mas sem a imagem? O WhatsApp foi de Não, vídeo foi- ou só? Olha só, pode ser de voz, porque existe o número de telefone para ser conferido da pessoa. Traz Pode ser- origem, né? Tem a Remete, origem, pode colocar... Pode ser qualquer pessoa. Inclusive, mais ou menos, né? Porque se colocar em viva voz e se colocar a pessoa que está trazendo, normalmente quem faz isso já abre. Eu ainda não peguei fraude nesse tipo de votação, mas abre a câmera, abre o áudio, a pessoa diz: sou eu, sou a moradora, CPF tal, número tal, faz Tá, constar se em ata. identifica. Isso, se Com identifica. informações que só ela, em tese, saberia. Exatamente, porque é uma É. forma de participação, uma vez que o código não prevê completamente a forma de participação, tanto assim que lá na pandemia nós começamos a fazer as assembleias eletrônicas sem nenhum tipo Sem nenhuma regulamentação. Nenhuma regulamentação Que específica, veio que veio depois. depois, Veio né? depois. Até com as assembleias permanentes, Foi. né? Enfim, é buscar sempre essa transparência, Sim. essas atitudes juridicamente Sim. aceitáveis, né, e fundamentadas para a gente prosseguir Até aí para alcançar. trazer lisura ao ato, É, né, lisura, doutora? É né? uma participação, né, É doutora? uma Eu acho forma que de dá pra participar. Que incentivar, reclama que os inclusive. condôminos não participam, É. quando tem uma brechinha, Aí não pode. não pode. Aí o jurídico diz que pode ou não Olha, pode. isso aí. Gente, eu adoro vocês. Esse jurídico que diz que pode. Sensacional! Que bom, que bom. Doutora, a gente vai chegando nos minutinhos finais, mas nós observamos que a doutora tem uma joia muito linda que carrega conosco. Amém. Tá ali, tem uma Espetáculo. história aqui, porque ela tem uma representatividade, só de olhar assim, ela causa uma... Né, dá um Nos destaque ali. conte tudo. Conta, doutora. O que significa para nós aí esse colar que a doutora é? Esse colar aqui é a imagem de uma leoa. Sim. E eu Linda. acho que, de certa maneira, representa todas nós que somos advogadas condominialistas. Porque nós temos que ser valentes. Nós temos que caçar. Caçar o quê? Caçar os nossos objetivos, caçar as nossas fundamentações jurídicas para que a gente continue podendo trabalhar, existir e nos colocar nesse mundo. Então, eu acho que a leoa é para todas nós. Gente, eu quero arrumar uma leoa dessa. Linda. Representa a gente, com certeza. representa. E aí, e Muito na hora lindo, da assembleia, doutora. quando a gente chega aí, Já que tem que ser leoa. Nossa, vou ter que comprar uma leoa desse tamanho para ir pra assembleia. Somos todas nós. Ai, que bacana, É verdade, doutora. é verdade. É uma luta diária, Muito né, doutora? bem Não é representado, fácil. Muito de bom. fato. Combina muito bem com a doutora, inclusive. Gente, passa, né? Vamos ficar aqui mais um pouquinho? Vamos, Ale, a gente vai ficar mais meia hora. Ale, mas prorroga. Vou passar a palavra para o Dr. Robson, das últimas considerações, por favor. Beleza. Pessoal, só tenho a agradecer. Doutora, muito obrigado pela presença. Obrigado pela correria, que eu sei que veio de longe e fica nessa São Paulo, Rio, vai Mas pra lá, ela é vem pra leoa, cá. amigo. Não, Ela é leoa, acabou. mostrou que tem garra. Aqui, A leoa mostrou que olha tem garra. você vê que você tá rodeado de mulheres fortes. Pô, sou o Não único é? menino. Comprovei isso hoje. Sou o único. Doutora, obrigado pela presença, ter abrilhantado a gente, ter trazido tanto conhecimento e fora aquela participação que a gente pega no pé. Síndico, você não vai conseguir nada sozinha.
Você precisa de uma equipe do seu lado, você precisa de transparência e trazer todo o condomínio, ou pelo menos a maior parte, para junto de você. Que aí sim, que você não é o dono do condomínio, você é um gestor. E da sua capacidade de colocar em prática o desejo do condomínio, mas não, ninguém te derruba. Você só tem a vencer. Tudo que a doutora acabou de passar pra gente agora. Obrigado, Olha Zé. aí, né? Ele fala pouco, mas fala bem. Não, é que hoje ele tá comportadinho, porque ele dá uns bate na mesa. ele dá uma Quando ele bronca aqui. essa olhadinha que ele já faz assim pra Ele vai assim, câmera. ó. Aí já, a gente até... Síndico. Sai coisa boa. Síndico. Sensacional. Doutora Cláudia, por favor. Ai, doutora, nossa, que alegria, né? É um papo descontraído, gostoso, com muito conhecimento. A sua experiência só veio trazer brilho para o nosso programa. Muito obrigada pela sua presença. E você assistiu, ficou com a gente até o final? Então não deixa de curtir nem compartilhar. Olha, são 5 segredos que foram desvendados pela doutora Marisa e você deve aproveitar cada um deles. Se quer assistir de novo, é só voltar e pega e anota um por um. Obrigada pela presença. Olha que bacana, gente. Sensacional, né? A participação de hoje da nossa convidada foi, de fato, diferenciada. Primeiro porque a gente tem um carinho muito grande por ela e ela se identifica muito também conosco. A gente tá sempre se encontrando nos eventos. Olha que bacana. Os eventos, assim, nos unem ainda mais. É Então, só nos fortifica e nos dá mais alegria ainda de estar continuando com esse projeto. Doutora, de fato, todas essas palavras são verdadeiras. A gente tem um carinho pela doutora muito grande. A gente sabe que a doutora tem um prestígio muito importante na sua cidade e expansão afora também no Brasil, mas a gente tem um carinho especial pela doutora, de fato. E vai sair daqui com uma lembrança do Jurídico Diz Que Pode. Opa, que legal. Vamos pedir para abrir, doutora. O que não pode abrir? Pode. Deve. Deve. Porque aqui é igual ao condomínio Assembleia, tem que ser transparente. Tem que ser né? transparente. Ah, bem, Isso. vamos seguir os passos. Olha só que bacana. Olha o que eu ganhei, gente, que lindo! De prata, olha, Cromatinha prateado. de vidro. E segundo o Robson, boa pra... IPA. Ipa. Bom, muito obrigada. É um orgulho muito grande. Eu queria agradecer a poder estar aqui com vocês e participar desse momento incrível com a doutora Soraya, a doutora Cláudia e o doutor Robson, porque a gente traz uma parte, mas a interlocução com vocês me faz voltar para o Rio de Janeiro com uma bagagem muito maior do que a que eu já trouxe. Ana, obrigada, doutora. É maravilhoso estar com vocês e nessa cidade também é maravilhosa, que é São Paulo. Gente, eu adoro São Paulo. Parabéns pelo Jurídico Diz Que Pode. Para vocês, muito obrigada pelo acolhimento, pela caneca, que eu vou inaugurar, claro. E pela canetinha, porque é uma canetinha que segura celular. Tem funções, tem Olha aqui, ó. Aqui. Segura celular. Segura bastante. aqui, olha que legal. Às vezes com a capinha não vai mais a sua folha. Então, Tivezinha. é uma capinha que é para a pessoa não perder o celular. Não perde mesmo. Mas Excelente, isso aí, gente. Tá bom, pessoal, muito obrigada. Obrigada, e também doutora. os que nos assistiram, né? Muito obrigada. E vocês Obrigada. continuem nos acompanhando, porque já sabe, aqui O Jurídico Diz Que Pode.